que não passou agora, né? Na primeira fase e tem que estudar de novo. Aí a gente pensa assim, por que que eu tô passando por isso? Mas Deus, assim, às vezes, quando Deus não tira a gente de uma situação, é porque Ele quer usar essa situação para mudar a gente. Eu falo assim, porque eu sou prova viva. Deus mudou muito, muito, muito. E nesse caminho, assim, eu pedi muito para Deus trazer os filhos dele para perto de mim, para me ajudar. E para tirar de perto de mim aquelas pessoas que me colocava para baixo, sabe? Tipo assim, às vezes eu queria, só que às vezes a pessoa, não, você não vai conseguir, é muito difícil, a gente não consegue. E isso aí, gente, assim, a gente é como se fosse uma casinha, eu gosto de imaginar isso, né? Então, quando a pessoa fala coisa boa, a pessoa está sendo usada por Deus. Mas quando a pessoa fala coisa ruim, ela não está sendo usada por Deus. E só tem duas coisas: ou é o Deus ou é o inimigo. Então, toda pessoa que fala coisa negativa para vocês, vocês não vai passar na prova desse jeito, não vai. Ou quer diminuir vocês para se sentir lá em cima. Gente, se afastem dessa pessoa, pede para Deus tirar, que Deus tira. Deus foi tirando tanta gente da minha vida e eu ficava sem entender. Mas Deus foi tirando tanta gente da minha vida e me aproximando de gente que eu queria ser, sabe? De médico bom. Aqui eu moro em Goiânia, então eu estudo num local que é só para estudo. E a maioria dos médicos aqui brasileiros, eles estão querendo fazer revalida para ir para fora do Brasil. Porque lá o plantão você ganha 3 vezes mais. Então, pessoas melhores que eu, entendeu? E Deus foi me aproximando de pessoas melhores que eu. Esse Anki foi até a doutora Juliana, que ela é uma endoscopista aqui. Ela é da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia mesmo. Então, ela é tão inteligente que ela não fez por cirurgia a endoscopia. Ela se subespecializou em endoscopia por gastroenterologia, pela clínica, que é muito mais tempo, né? E ela que me indicou. Então, assim, eu vi o mover de Deus na minha vida tão grande que, assim, hoje eu entendo, assim, que a gente sabe que Deus é poderoso, né? Mas a gente não sabe o poder dele e do tanto que ele cuida da gente dos detalhes, sabe? O que vocês estão passando é um processo. É um processo. E todo processo, Deus coloca a gente pra gente ser aprovado. Não é pra gente ser reprovado. Se a gente for reprovado, foi alguma coisa que a gente precisa mudar na gente, algum método que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Às vezes é algum método que a gente está usando alguma coisa, mas Deus não coloca a gente em nenhum processo para a gente não ter vitória no final. É uma coisa muito diferente de tentação. Tem tentação do inimigo, que o inimigo tenta para você cair, e tem outra coisa que é o processo. O processo é Deus coloca a gente para a gente sair melhor do que entrou, sabe? É tanto que quando eu estava passando por essa fase, eu lia muito a Bíblia antes de. Muita gente me perguntou o que eu fiz. Gente, sério. Tem gente que não acredita em Deus, então vai ser difícil conviver comigo, porque eu acredito muito em Deus. E depois do que aconteceu no Revalida, eu vi assim, a mão de Deus na minha vida mesmo. É impossível eu não falar de Deus, porque não foi eu só, sabe? Não é só estudo, gente. Então, assim, eu sempre orava muito antes de estudar. Toda vez antes de estudar, até hoje eu oro e leio a Bíblia. Para quem não acredita em religião, alguma coisa assim, pode pesquisar. Na neurociência, eles já estão descobrindo que a oração, ela ativa o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro de raciocínio, de razão lógica, que vocês precisam muito para a segunda fase, tá? Precisa ter muito o córtex pré-frontal ativo. Diferente do sistema límbico, que é de emoção, aquele prazer momentâneo, quando você come uma coisa doce, quando você faz alguma coisa que você quer, só que o resultado a longo prazo não é tão bom. Então, tipo, eu quero dormir, você vai dormir. O seu sistema límbico que está agindo mais que o sistema pré-frontal. Para você usar seu sistema pré-frontal mais que o límbico, você tem que desenvolver ele. Ele tem que, vamos falar assim, que ele tem que estar hipertrofiado. E para ele estar hipertrofiado é igual quando a gente vai para academia. A gente tem que treinar ele. Então, a oração ajuda muito a ativar o córtex pré-frontal. E já estão olhando sobre isso na neurociência para comprovar isso, mas isso aí é real, mudou tudo. Então, assim, colocar Deus acima de tudo. Primeiro de tudo, primeiro do seu dia, primeiro de tudo, quando você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. É tanto que quando eu lia muito isso aqui, ó. Tava até vendo aqui, eu falei assim, eu vou falar para eles. Ó, não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Ou seja,
o momento pode falar que vai ser mal, que vai ser difícil, que vai ser mais difícil que a primeira, que a anterior. Vai ter pessoas ao lado de vocês que vão estar desesperados, mas vocês vão ter a proteção de Deus, porque vocês teve um compromisso com Deus. E Deus vai ter um compromisso com vocês. Então, isso que eu falo é sempre colocar Deus na frente de tudo, porque Ele é fiel. Ele é muito fiel pra gente. Às vezes a gente não merece, porque eu não merecia. E eu nunca nem pensei, na verdade. E eu nem ia fazer a prova da residência. E eu fiz por quê? Porque eu tava rodeada de pessoas boas, que essas pessoas me incentivaram a fazer. Então, assim, o ambiente muda, gente, muda. As pessoas que estão lá de vocês agora nessa jornada muda muito. Então, tá treinando com uma pessoa e essa pessoa te coloca para baixo, quer se sair primeiro que você, coloca. Tem muita gente que coloca treino raro, que não cai, coisas que a gente não estuda só para você errar, só para ela se sentir melhor que você. Se você perceber isso, afasta. E não fica com medo de ficar só, não, porque Deus vai aproximar de você, pessoas boas, Deus vai tocar no coração daquelas pessoas que vão te ajudar, entende? Não fica com medo, eu vou ficar com ela, porque senão eu vou ficar só. Não. Pede para Deus, pede para Deus, Deus, me aproxima de pessoas para me ajudar nessa caminhada, tira da minha caminhada pessoas que estão atrapalhando, estão sendo como empecilho para chegar à minha vitória, e Deus vai fazer. Mas vocês têm que pedir para Deus, e Deus faz, gente, é surreal. Eu tinha um grupinho de amigo que não queria nada com nada, mas eu amava demais eles. Eu gostava demais deles. E antes de estudar pro Revalida, eu falava, gente, bora estudar junto, vamos estudar junto. Desativei o Instagram e tudo. Eles, pra que isso tudo? Pra que isso tudo? Eu, não, gente, bora estudar junto. Ninguém me ouviu. Então, assim, eu pedi para Deus me aproximar de gente, né, melhor que eu e me afastar. Hoje, esses dias me mandaram mensagem: quem é essa doutora que você estudou para passar na prova? E a doutora era eu. Então, tipo assim, eu falei assim: não, amiga, é eu e tal. Então, assim, era para estar comigo, entendeu? Hoje. Às vezes ajudando outras pessoas, dando mentoria. Mas às vezes as pessoas que a gente gosta não têm o mesmo propósito que a gente. E infelizmente, mesmo a gente gostando, a gente tem que se afastar para a gente alcançar o objetivo que a gente almeja. Porque se a gente ficar. Na Bíblia fala, para a gente sair da nossa parentela. Então a gente precisa sair realmente daquelas pessoas que conhecem a gente desde o início da faculdade, daquele tempo que a gente era imaturo, para a gente realmente evoluir, poder mudar e quando eles verem de novo, nem reconhecer a gente, como aconteceu comigo, entende? Então, assim, queria falar isso para vocês hoje. Porque eu tô falando isso nem é tanto para me engrandecer, não, para engrandecer o nome de Deus mesmo, porque a glória é dele, porque eu nunca nem ia fazer isso, essa prova, nem pensei que eu ia passar, porque eu era muito insegura, me sentia muito inferior aos outros, me comparava demais aos outros. E hoje, eu reconhecendo a minha identidade em Deus, eu sei que a gente, tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, tudo podemos naquele que nos fortalece. Quando a pessoa falar que vocês não podem, vocês podem sim. Naquele que nos fortalece, nós podemos sim. Porque Deus, a gente nasceu para ter vitória, não foi para ter derrota, não. É isso. Alguém quer falar, gente, interagir? Eu tô colocando aqui, vou espelhar aqui para vocês, para ficar melhor para vocês verem. Achei aqui. Amém, abre. Bianca, Deus abre nossos caminhos. Verdade, Bianca. Às vezes, às vezes a gente não entende. Ai, porque fulano de tal tá se afastando, eu gosto tanto dele. Mas na Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Então, nosso coração pode gostar de pessoas que estão atrasando nossa vitória e a gente nem sabe. E Deus sabe. E outra, gente, vocês vão conseguir. Se vocês colocar Deus na frente de tudo e estudar, fazer a parte de vocês. Aí, agora eu consegui espelhar. Vocês vão conseguir. Não tem como não conseguir. Se vocês fizerem a parte de vocês, saber como estudar, conciliar treino com teórica, não é só treinar, gente. Muita gente me perguntou como que eu
Eu revisava teórica, era pelo Anki, tá? Eu mandei para vocês o flashcard lá, tudo com macete. Um exemplo, eu tinha muita dificuldade, rapidão, a gente já começa. Eu tinha muita dificuldade em saber quais são as lesões que não têm dor. Alguém sabe as lesões que não têm dor aqui? O que eu fiz? Eu coloquei lá quer falar? Ju, a Ju é esforçada. Tá, ela tá sem áudio. Tá, ela vai digitar. Então, as lesões sem dor. Eu coloquei assim, lesão sem dor. Como assim? Um L de lesão. Linfogranuloma, sífilis, dona Vanosa. Aí eu falei pra ela. Isso. E as que tem dor? Quando tem dor, você chega, chora. Chora com CH. O C é de cancro mole, H de herpes. Então, isso aí, gente. Tá vendo? Vocês já estão afiados. Então, esses macetes tem tudo lá no Anki. Eu mandei para vocês os flashcards. Fiz o que eu recomendo também. No final, eu vou falar para vocês. Mas tem uma planilha para vocês colocarem os temas que vocês já treinaram. Colocar a data, a nota. Eu faço isso muito quando eu vou dar mentoria individual. Mas eu posso dar, eu deixo disponível a planilha se vocês quiserem lá. E o nome do treinamento. Aí, as que você tirar menos que 60 ou igual a 60, vocês vão lá no Anki, revisa. E aí, aplica lá e tem que ter o segundo treino. Todas que for menos ou igual a 60, tem que ter o segundo treino. Principalmente se for INEP, não tem como. No final, eu mostro pra vocês como que é. Eu vou mostrar uma planilha aqui de uma mentorada minha. E aí, vocês vão ver. Pra vocês terem um estudo organizado. Que é isso que direciona. Vamos, que eu já demorei demais. Vou espelhar pra vocês verem aqui. Gente, eu queria... Eu vi o meu colega, ele deu aula, né, de saúde mental. Aí eu vi o rostinho dele bem pequenininho assim no canto. Como que eu faço para vocês verem meu rosto também? Tem como, doutor Jonathan? Ah, tá. Então eu achei legal porque passou uma... Bicho, tá dando... Gente, tá dando sinal. Mas, ó, eu tô aqui. Eu vou lá e depois eu volto. Vocês têm alguma dúvida? A gente vai começar agora, tá? Tá, calma aí. Mas tá no mudo, doutor. Calma aí. Ó, e tá dando retorno. Tá dando retorno demais, ficou no mudo. Depois você me ensina esse melhor. Sou péssima com esses treinos. Qual é o grupo que mandou o toque? Aquele do treino, gente. Eu vou enviar ele de novo. Vou explicar para vocês como que é, ó. Qual que eu mandei para vocês. Eu vou espelhar para vocês verem um pouco. Ele é muito bom. Você só tem que ser sincero. Quando vocês não conseguirem, vocês falar que não conseguiram. Quando conseguir, realmente falar que conseguiu. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai peneirar, vai filtrar. E na próxima revisão que vocês fizerem, ele só vai mostrar o que você errou. Então, vai otimizar muito tempo. Vocês não vão ficar revendo aquilo que você já sabe. Ele vai ver a lacuna de vocês, entendeu? Vou mostrar aqui para vocês. Peraí. Gente, esse aqui foi uma doutora, a doutora Juliana. Deus sabe. E olha, eu era... Não, calma aí, eu vou ter que mostrar isso aqui. Calma aí. Eu vou parar de espelhar aqui, que eu tenho que mostrar um negócio pra vocês. Tô conversando demais. Gente, eu era a doida do resumo. Tô falando isso aqui porque eu não sei quem é o doido do resumo aqui. Cadê? Não sei quem é o doido do resumo. Eu vou mostrar pra vocês. O tanto que eu tenho de resumo. E foi o tempo que eu mais perdi tempo na minha vida. Só pra mostrar pra vocês entenderem. E olha, eu não via resultado não, tá, gente? Um resumo assim, não. A longo prazo, não. Ó, esse aqui é o resumo do resumo do resumo. Mas o resumo tá aqui, ó. Pensa, o tanto de resumo que eu tenho. Tá? Adiantou? Adiantou não. Hoje minha irmã faz medicina. Entrou agora. Girlene, vai pro Anki, não perde tempo.
Senão você vai se arrepender. Ainda, aqui, isso aqui é pouco, vou mostrar pra vocês o resto. Calma aí. Aqui eu escrevi até as discursivas. Gente, é tudo à mão, real, ó. É tudo escrito à mão. Ó. É tudo à mão. Ó, agora eu vou só mostrar pra vocês, só pra vocês terem noção. Esse mais esse. Não, eu vou compartilhar agora, eu só tava mostrando pra ele, só pra entender. Eu tava com esse resumo aqui, gente, ó, estudando lá, ó, igual uma louca, igual uma louca. Aí essa doutora chegou e eu tava orando, Deus me mostra. Tem hora, gente, que a gente tem que mudar nosso método de estudo. Se a gente tá fazendo as coisas, não tá lembrando, vocês estão fazendo o treino, não tá lembrando da teórica, muda o método. Falei, Deus, eu tô disposta. Então é pra Gleides. E a gente fica pegado. Nossa, isso que eu já escrevi, né? Vou estudar, porque eu já escrevi, não é possível. Mas, gente, muda o método. Se você está vendo que não está funcionando, muda o método. Eu pedi, Deus, usa alguém para falar comigo, mas uma pessoa que tem resultado, porque senão eu não dou moral, não, tá? Se vir qualquer pessoa falar comigo uma coisa, eu não dou moral, não. E resumo, tanto que era pegada. 6 anos da faculdade estudando por resumo. Aí, usou a doutora Juliana, que eu admiro muito. Ela dá plantão em todos os hospitais aqui em Goiânia e ela tá fora do Brasil agora. Tipo, ela não tá trabalhando nem no Brasil mais. E aí, passando revalida e tudo, fora do Brasil. E ela chegou em mim, falou assim, menina, pra que você tá estudando com tanto resumo desse? Baixa o Anki. E eu vendo todo mundo estuda pelo Anki. Vendo todo mundo só no iPadzinho, sem papel nada, e eu com os papel tudo caindo, o povo tudo passando em concurso, tudo. Tinha uma menina que passou até pra ser juíza, só usando esse Anki, só esse Anki. Aí eu falei, como que é? Aí ela me mostrou, gente, a melhor coisa. Resumo dá desespero, quando você começa a estudar por resumo. Você vê o tanto de resumo que tem que estudar. Perto da prova, começa a dar desespero, me dava taquicardia, eu começava a chorar, não sabia nem por onde começar, me perdia todinho, o resumo caía. Que é outra vida. Você abre aqui, tá tudo aqui. É ansiedade, dá muita ansiedade. E o Anki é uma revisão espaçada. Então, assim, ele vai ficar na memória a longo prazo, porque tem uma curva de conhecimento de memória. E essa curva, quando passa do ato da curva e começa a passar quando está declinando, ele começa a entrar na curva a longo prazo. E o Anki faz isso. E lá você tem a opção de fazer áudio com sua voz falando. Tem a opção de rascunho, você pode escrever no cantinho que você lembrar. Às vezes você lembra só se fizer uma anotaçãozinha. Ele é muito bom. No final eu mostro para vocês. Vou espalhar aqui, porque senão eu vou demorar muito. Vocês vão me achar chata. É porque eu fiquei muito feliz quando eu aprendi isso aí. Eu quero mostrar para todo mundo. Que foi o que mudou a minha vida. Até hoje eu estudo por ele. Tá, calma. Oi, doutor. Tá, deixa eu ver aqui, calma aí. Vou deixar no mudo. Vou tentar. Baixei. Ai, gente, que legal. Vocês estão me ouvindo, então tá. Fica melhor assim. Que é bom que vai ter horas que eu vou ter que fazer o movimento para vocês entenderem. Caiu, gente, uma estação em 2023 de Papa Nicolau. Doutor, deixa eu ver se você mandou com a logo do nosso grupo. Deixa eu ver aqui. Então deixa eu colocar aqui para ficar melhor assim. Nem é porque fica tão bonitinho com a logo. Tô tentando pegar aqui. Esse aqui, ó, gente, eu tô demorando assim, mas é porque esse aqui é muito fácil.
Isso aqui, se cair para vocês, tem que ser igual trauma. Não tem erro. Ó, vou mostrar para vocês aqui o Anki, que eu tô fazendo agora de procedimento, né? Tava fazendo agora. Aqui, ó. Qual que é a anamnese direcionada? E aí, aqui vocês já sabem o DUNCS S. Pinto, que é a data da última menstruação, uso de anticoncepcional, quando foi a menarca, perguntar se tem a vacinação contra HPV, qual foi a sua última relação sexual, ducha vaginal, porque isso aqui altera o exame, tá, gente? Ah, você não conseguiu responder, você coloca aqui, ó, não conseguiu. Como sempre iniciar o exame ginecológico, então sempre fazer inspeção genital externa, interna. Ai, não conseguiu, coloca aqui de novo. Como avaliar a inspeção genital externa? Então, você vai avaliar. A inspeção primeiro vai ser estática, depois dinâmica. Aí aqui, ó. Aqui eu usei muito como caderno de erro quando estava fazendo a teórica. Aí eu estou fazendo alguns cursos, já coloco aqui também. Aqui é o de procedimento que eu estou fazendo. Então, estou colocando todos os procedimentos, semiologia. Vejo que muita gente tem dificuldade em semiologia de dermatologia, né? É uma coisa simples, você entender a morfologia, vocês pegam. E aqui, ó, esse aqui eu mandei para vocês, que é o Revalida Sem Segredo 1. Então, aqui, ó, em ginecologia, tem que eu falei para vocês, ó, das úlceras genitais. Ó, clamídia, dentro do nome clamídia. Então, o que a clamídia pode causar? Ela pode causar cervicite, linfogranuloma. Deixa eu arrumar bem aqui que eu não tô conseguindo passar. Meu Deus, eu esqueci que vocês estão no celular. Lâmina, gente, é bom vocês olhar a lâmina, viu? Pode cair leucorreia e você solicitar a microscopia para saber o bicho, e chegar a lâmina e você ter que interpretar. Eles bateram muito de frente quando eu fiz o curso do Mediceu sobre interpretar a lâmina, principalmente dos principais, sabe? Aí eu coloquei aqui, ó, quando for cancro mole, o agente etiológico vai ser a hemófilos do CREI, a mole de hemófilos. Vocês têm que ir fazendo esse joguinho para vocês ir lembrando, porque se vocês não fazer isso aqui... Ó, eu fiz esse macete também com o Ronaldinho, para saber quando que é herpes recidivante. Então, quando tiver mais que, pelo menos 10 episódios ao ano, já é recidivante. Eu coloquei o recorrente de Ronaldinho, camisa 10, para lembrar. Então, isso aqui vai deixar o estudo de vocês mais dinâmico, mais leve, entende? Ó, primo infecção, a ciclovia 400mg a cada 8 horas, 7 dias via oral. Quais são os principais causas de clamídia? Então, a gente já sabe, clamídia pode dar cervicite, pode dar linfogranuloma, pode dar mais o quê? Adenite, múltiplos orifícios, imunofluorescência é o diagnóstico para achar clamídia. Então, esses macetes que tem aqui deixa o estudo de vocês melhor. Ó, outra coisa que eu percebo também, em semiologia, coloquei aqui do lado. Aqui, ó, semiologia. Abdominal, vocês têm que estar na ponta da língua. Essa aqui, ó, sinal de Joubert, caiu na nossa última prova. Pra gente interpretar. Então, quando cair algum sinal, alguma coisa, eles vão pedir pra interpretar. Ah, nem. Não tô conseguindo, tô. A CIT também já caiu. A gente pode pegar um dia só pra gente ir estudando aqui o Anki. Gosto demais do Anki. Neurológico também, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, marchas. Coloquei um videozinho pra vocês. Então, o estudo, gente, é assim, como é muito densa a matéria que a gente tem que pegar,
Tudo que vocês conseguirem deixar mais leve, melhor. O que eu fazia quando eu estudava? Quando eu estudava para prática? Eu tentava treinar cedo e ficava o resto do dia revisando o que eu treinei. Eu fazia 10 checklists por dia. E eu revisava mais o que eu errava mesmo. Só o que eu errava mais. Exame neurológico caiu 2 vezes seguida agora. Tem muita coisa para eles perguntar. Doutor, eu não tô conseguindo. Apresenta por isso mesmo. Não tem problema. Deixa eu ver se eu Mas o consigo baixar conteúdo pelo só tá WhatsApp. saindo. Tá bom. Esse iPad tá tão pesado, tem tanta coisa nele. Meu Deus. Vou mostrar para vocês, enquanto coisa, a tabela que eu fiz, a planilha. Essa aqui é da Nívia, que é uma mentorada minha. Eu fiz para ela e para outros. Eu posso mandar no grupo e vocês vão preenchendo. Então, toda semana eu vejo ela e a gente vai preenchendo. Esse daqui que tá sem data é porque ela tava fazendo com outra pessoa. E aí ela não tava colocando, então ela não sabe a data. Mas é assim, ó, sempre eu falo, primeiro o INEP, faz então todas as do INEP, coloca o ano na frente. Aí aqui tem a opção de vocês escolher a matéria que vocês querem. Então, tem a opção se é clínica médica, cirurgia, pediatria, medicina da família. E aqui vocês colocam a data que vocês treinou. Se tirar menos que 60, vocês têm que treinar. Se for 60, vocês colocam amarelinho, que dá para deixar para depois. Aqui é quanto que vale PEP e quanto que vocês tiraram, para vocês terem noção. Aqui é Anki revisão. Então, assim, aqui é o Anki, quando você vai lá e revisa. Aí você aperta, revisou. Tem que falar para ela marcar. Aí você aperta que revisou, beleza. Qual que é a lacuna? Então, você vai ver lá, você vai ver qual que é a sua lacuna. Onde que você precisa melhorar? É na anamnese, exame físico, exame complementar, conduta ou tratamento? Para vocês terem noção onde vocês têm que melhorar no todo. Aqui eu sempre coloco um arquivo do checklist que eu já tenho pronto para ela poder dar uma olhada. E tudo que tiver 60 ou menos de 60 tem que ter o segundo treino. Faz o segundo Anki e vê como que foi a nota depois disso. Entendeu? Então é mais ou menos isso aqui que é a organização para a segunda fase. Para você ter noção. Eu vou mandar essa planilha para vocês que eu fiz. Que aqui você tem noção, ó, do quanto que precisa melhorar ainda, entende? Tem muita coisa que ela que tá menos que a nota, mas é porque ela tava aprendendo o esqueleto ainda, então é normal. Porque eu falo, a primeira coisa, a gente sai da prova, não sai para onde, não sabe nem para onde que vai. A primeira coisa é focar no esqueleto. Pegou o esqueleto, aí vocês pegam outra coisa. Ó. Eu vi agora. Tá, deixa eu ver se eu consigo passar nos notes. Gente, paciência, tô terminando aqui, a gente já começa. Vocês não vão se arrepender, viu, de assistir hoje. Hoje tá top. Hoje tem atualização, tem tudo. Pronto. Chegou. Ó a minha bonequinha de ginecologia que eu consegui fazer. Que eu fiquei feliz. Ai, ai. Será que é esse aqui, doutor? Deixa eu ver se é esse aqui. Mas não tá outra aí no final, não. Gosto tanto da nossa logo. Aqui. Vou colocar de novo. Ah, outra coisa também, gente. Uma coisa muito importante. Se vocês estão cansados de estudar, porque a gente chega cansado da primeira fase, né? Pede pra Deus, é sério, dá vontade até de rir, mas é verdade. Pede pra Deus colocar amor no coração de vocês pra estudar, tá? Porque vocês vão ter que estudar pro resto da vida. E tudo que vocês estão estudando agora pro Revalida, vocês colocam na cabeça de vocês, sabe o quê? Qualquer jeito eu ia ter que estudar pra residência. Porque hoje generalista não tá valendo muita coisa. Vira escravo do SUS, né? E ainda apanha. Vocês viram, né? A Beca apanhou aqui no atestado. Então, não tem nenhum policial para defender. De qualquer jeito, vai ter que estudar para residência. Vocês não estão perdendo tempo estudando para Revalida. Pelo contrário, ele está impulsionando vocês a estudar para residência. Porque vocês não vão nem precisar estudar para residência
E vão passar, vocês vão ver, só pelo que estudou pelo Revalida. E é real, gente. E outra, e é pra vida, tem coisa que é pra vida mesmo. Vocês vão dar a primeira plantão de vocês, primeira consulta, vocês não vão estar inseguros, porque vocês já vão ter passado pelo Revalida da prova prática. E o melhor método da prova prática é o método OSCE, que é o método de atendimento que usa lá fora do Brasil também, que é uma anamnese bem feita, um exame bem feito, exame físico bem feito, exame complementar se necessário. Esse método é um método que você sabia que o Albert Einstein, que é um dos hospitais melhores, quando eles vão fazer entrevista com os médicos, eles usam esse método, eles cobram esse método para dar emprego para eles, o mesmo método do INEP. Então, quem sabe vocês não vão trabalhar lá e não estão sabendo, entendeu? É isso, apesar que lá tem que ter currículo, mas para Deus nada é impossível, né? Bora começar então. Beleza. Aqui, gente, então a gente vai falar sobre o Papa Nicolau, tá? Uma aula prática do Papa Nicolau, como realizar o exame preventivo do colo do útero. Sempre a gente tem que lembrar que tem que ter uma abordagem clínica humanizada, tá? A gente olhar o paciente como um todo, porque o câncer mesmo, o intraepitelial, ele é subclínico, ou seja, ele vai ter alteração no epitélio e às vezes não vai ter sintoma na paciente. Então é por isso que faz rastreio do câncer de colo uterino. Só tem 3 cânceres que fazem rastreio pelo Ministério da Saúde. Todo mundo tem muita dúvida. É o câncer do colo retal, que é na mulher e no homem. É o câncer da mama da mulher e o câncer do colo uterino, tá? Próstata não faz, ele vai ser uma decisão compartilhada pelo Ministério da Saúde, tá, gente? Do pulmão não faz. O que faz o rastreio de pulmão? É na hora da anamnese, tá? Então, a gente usa o rastreio de câncer de pulmão na hora da anamnese. O paciente falou que fumou. Ah, o senhor fuma quanto tempo? Quantos maços por ano? Quantos cigarros por dia? Tem vontade de parar? Se eu precisar de ajuda, estamos disponíveis aqui para poder ajudar o senhor, tá bom? Temos o CAPS AD, que é de álcool e drogas, para poder ajudar. Esse é o rastreio de câncer de pulmão. Então, por isso que eles dão tanta ênfase da gente orientar a acessar o tabagismo, o Ministério da Saúde, tá? Eles não fazem rastreio de câncer de pulmão com exame, nada disso. É na lábia. Então, é só 3 cânceres que o Ministério da Saúde faz. Câncer do colo retal, a partir de 50 anos, câncer de mama e o câncer de colo uterino. Beleza? Para vocês ficarem sempre na dúvida. O que né, pode colocar? Pode colocar um cara que tem câncer de próstata ou um cara querendo fazer rastreio de câncer de próstata e vocês sempre tem que falar, olha, ele fala, meu vizinho tem câncer de próstata, eu tô na dúvida, doutora, você sempre tem que falar, olha, o Ministério da Saúde recomenda a sempre ser uma decisão compartilhada, eles não recomendam rastreio, porque o benefício e o malefício, por exemplo, se descobrir câncer de próstata, ainda não tem meios para intervir, tipo de tratamento para intervir. Então, como não tem meio para intervir, não precisa fazer o rastreio, não tem como, a gente não sabe como agir ainda em relação a isso. Então, é por isso, tá? A gente não tem a solução ainda. Ok, o que a gente tem que saber, gente? A gente tem que saber coisas básicas. Pera, isso aqui agora tá mostrando, doutor? Ah, tá Sim, aqui, agora ó. tá. Minha Agora frente tá. aqui, tá mostrando aqui. Ok. Então, era isso que eu queria falar, tá, gente? Aqui, ó, se vocês quiserem, vou até arrumar aqui, se vocês quiserem me seguir lá no meu Instagram, Revalida Sem Segredo. Deixa eu arrumar aqui, pra vocês verem. Eu não sou muito ativa ainda lá, mas o doutor Jonathan vai me ajudar nisso, tá me ajudando nisso. Eu vou melhorar, porque eu sou muito desatenta com essas coisas. Aqui até marquei errado, vou tentar arrumar aqui. Foi o Revalida que me deixou assim, gente. Me deixou afastada do meio social. Então, aqui faltou o O do segredo, tá, gente? Mas é Revalida Sem Segredo. E aqui é eu. Beleza. Gente, ok. Antes de tudo aqui. Aqui, ó. Dica básica que vocês têm que ter. Aqui, isso. Saber quando indicar a realização e interpretá-la. Então, saber quando indicar. Quando que é? Uma mulher mais ou igual a 25 anos, sexualmente ativa, tá? Pode aparecer de fazer antes dos 25 anos. Aí vocês têm que verbalizar. Olha, teve erro na hora da solicitação do exame, você não tem idade suficiente, seria com ou mais a 25 anos, com relação sexual. Um exemplo, ela tem 23 anos e fizeram. Você tem que informar que fizeram no tempo errado. E já que fizeram no tempo errado, ela tem
vamos falar que ela tem 23. Vai ser daqui 3 anos, entendeu? Ou daqui, quando ela tiver 25 ou mais, com relação sexual. E sempre saber, gente, se vocês estão numa estação de Papai Nicolau, vocês têm que estar preparados para saber interpretá-lo, tá? Aqui eu faço um macete que eu fiz muito para minha teórica. Como que é? Vocês não lembram? Não lembra, né? Vocês lembram assim, então, ó, tudo que tiver H no final, todos que tiver H, só um que além disso vai ter, mais outro. Tudo que tiver H é colposcopia. Tudo vai para colposcopia, tá? Tudo tem indicação. E depois disso, aí a gente vai pela idade, tá? Que pode ser, então, 25, né? 29 até 29 e até 30 ou mais. Aí depois a gente vai pela idade, tá? Esse aqui era um macete que eu usava muito. Eu via assim na questão, lá, tinha H e já mandava, tá? Aqui, saber os passos do procedimento que nós vamos aprender hoje. Muito fácil. E outra, não adianta realizar exame colpostologia se você não sabe examinar a paciente. Então, gente, você não vai direto fazer o exame de Papa Nicolau, você vai examinar a paciente. Como assim? Você vai olhar a sua tarefa. Se tiver uma anamnese direcionada, você vai ter que realizar uma anamnese direcionada. Porque tem muitas coisas que podem alterar o Papa Nicolau. Um exemplo, um corrimento. Se tiver estação, motivo da consulta da paciente é corrimento, vocês não vão fazer Papa, vocês vão fazer exame especular. Exame especular, que é parecido com o Papa Nicolau. A diferença é que aqui pode usar lubrificante, que não altera, e aqui você não vai colher da ecto e da endo, não vai ser do colo, vai ser do fundo uterino. Aqui vai ter tipo um fundo uterino, o corrimento vai estar aqui, você vai colher daqui. E vai mandar para o teste de aminas. A diferença é pouca. A gente pode fazer um dia só de exame especular para vocês entenderem. Tem gente que atrapalha, confunde. Sempre ter cuidado com a privacidade da paciente. Então, gente, verbalize. Vou segurar que a porta está trancada pela privacidade da minha paciente. Vou solicitar que você retire sua roupa ali. Vou oferecer uma camisola, um avental. Vou pegar um lençol para cobrir, né, a perna da minha paciente. Vou solicitar uma enfermeira na sala que sempre esteja acompanhado para realizar o procedimento. Principalmente para os doutores, tá? Os homens. Sempre tenham uma enfermeira na sala. Aqui, gente, eu sempre solicito enfermeira na sala para todo mundo, tá? Para não esquecer. Esse aqui é um direito da mulher ter acompanhamento na sala. É tanto que ela tem esse direito que se você solicitar uma enfermeira na sala, ela fala assim, não, eu não quero essa pessoa me acompanhando. Pode cair no revalida. Eu quero outra pessoa, eu quero uma pessoa que eu conheço. Ela tem direito de não marcar a próxima consulta com a pessoa que ela quer, tá? É um direito do grupo da mulher, porque a mulher, ela faz parte de um grupo vulnerável. E mesma coisa que tem grupo da população indígena, grupo LGBT, tem um grupo da mulher. Nós fazemos parte do grupo vulnerável, então a gente tem direitos diferentes de outras pessoas por sermos vulneráveis, tá? Então eles podem falar e elas têm esse direito. Então, antes de tudo, como identificar a estação? Essa dica foi até o Dr. Jonathan que me passou e eu achei interessante. Gente, o que vai acontecer na estação? Eles vão falar para vocês. Primeira coisa, a mulher vai estar na idade de fazer o exame, então vocês vão avaliar, ela vai ter igual ou mais que 25 anos e vai ter relação sexual. Por isso que é importante fazer a anamnese, que como que você vai saber se ela tem relação sexual se você não perguntar? Então, não é direto pro exame, aí é um erro que todo mundo faz, tá? Depois, pode falar que é exame de rotina. Então, uma mulher que tem a idade, que já tem que fazer o exame. E ser escrito assim, no preventivo, é um exame de rotina. Você já tem que ligar para a Papa Nicolau. Se a mulher tiver indicação, então, de rastreio de mama, você já também faz o exame de mama para fazer o rastreio. Lembrando que hoje não é indicado mais o rastreio de autoexame, o paciente auto-se examinar. É um exame clínico feito pelos médicos, tá? Quando vocês pode descartar, quando falar motivo de consulta, uma leucorreia, uma úlcera genital,
alguma coisa que pode interferir no Papa Nicolau, que não seja de rotina, vocês já descartam, que aí não pode fazer, tá? Porque altera o Papa Nicolau. Outro, se vier uma mulher com 40 anos, tá? E e quer fazer rotina, o screen da mulher que fala, né? Então, fazer a pesquisa. Lembrar sempre de fazer o rastreio do exame de mama, tá? A partir de 40 anos na mulher. Então, geralmente vai ser assim, gente, que vai vir em estação, tá? Ou minha amiga fez e deu resultado de câncer de colo uterino, eu quero fazer também. Pode ser assim. Eu tenho um esqueleto só de procedimento, gente. Só procedimento. Que é, o esqueleto é em cima desse 6P. Então, você sempre tem que pedir permissão para o paciente, preparo dos materiais, vocês vão posicionar o paciente. Isso tudo é ponto dado, tá? Isso tudo em NEPCOBRE é ponto dado. Paramentação. Aqui, ó, em procedimento, que vai mudar. Que cada procedimento vai ter a sua técnica. Só aqui que vocês vão mudar. O resto é a mesma coisa. E perfurocortantes para vocês fazerem o descarte. Então, aqui, ó, eu até falei que não ia aprofundar muito, mas para mostrar para vocês. Aqui eu tenho esse aqui que eu fiz do APS. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Então, antes de tudo do procedimento, vocês vão fazer aqui, ó, identificação, acolhimento, vocês vão identificar NIPEP, nome, idade, profissão, estado civil, procedência. A anamnese vai ser sumária. Então, você vai fazer em cima da queixa da paciente, você vai perguntar CACIMU, que faz para todo mundo, comorbidade, alergia, cirurgia, internação prévia, medicamento de uso contínuo, e vai para o exame físico, tá? Focado na queixa. Deixa eu arrumar aqui. Focado na queixa da paciente. Então, a queixa dela, corrimento, então você vai focar no exame ginecológico. A queixa dele é um aumento da próstata, vai ser, então, exame coloproctológico. Essas coisas. Fazer o diagnóstico do paciente, tá? Sempre informar o que ele tem, explicar o procedimento de forma breve, e a técnica adequada vai ser com 6P, tá? Sempre orientar sobre cuidados, sinais de alerta e retorno. Informa, então, sobre os cuidados pró-procedimentos, sinais de complicação, necessidade de retorno. Esse aqui é ponto dado. Aqui, na permissão, como que vocês vão falar, então? Olha, vai explicar brevemente, vou fazer, então, um exame, tá, de rastreio de câncer de colo uterino, chamado Papa Nicolau. Você pode sentir algum desconforto, qualquer coisa, você pode me avisar, tá, que a gente para. É um rastreio que faz, então, na idade que você já tá, que é 25 ou mais, já com relação sexual ativa, tá? Pode ficar tranquilo, vou estar aqui com você o tempo todo, acolhe, isso aqui é ponto dado, tá? Se sentir qualquer desconforto, me avise. Compreendeu o que eu te informei? Você me autoriza a fazer? Ela vai falar, autorizo. Não, eu não autorizo. Gente, esperem ela falar. Por que eu falo? Esperem ela falar. Espere ela responder, tá? Se prossegue. Porque teve um checklist de violência sexual que a paciente não deixava fazer o exame ginecológico. E aí, se ela não deixar, você vai explicar a importância. Olha, é importante porque para fins judiciais, a coleta, né, do material, caso você queira fazer um boletim de ocorrência, que você tem esse direito, informar que ela tem esse direito. Tem gente que não sabe essas coisas mínimas. Você tem esse direito, tá? E para poder fazer a identificação do agressor, precisa da coleta do material. E aí pode te ajudar de forma judicial. Você tem esse direito, eu quero deixar informado. Mas caso você não queira agora, você tem essa autonomia. Não. Não quer? Tá. Gente, o áudio tá ligado de alguém. Então, vocês vão informar. Você tem essa autonomia, tá? De recusar e vamos evoluindo conforme o seu entendimento. Então, caiu isso da paciente não querer. Então, sempre peçam autorização, tá? O preparo. Então, antes de iniciar o preparo, a gente vai dividir em 3 etapas que vocês têm que ter na mente. Asepsia, paramentação, anestesia, instrumentos específicos e curativo, se precisar. Então, asepsia pode ser clorexidina alcoólica, tá? 0,5%, campos estéreis, se precisar. A paramentação é crânio caudal ou céfalo caudal, que é a mesma coisa. Então, você vai colocar
o gorro, o óculos de proteção, máscara, vai colocar capote, luva de procedimento e avental. Anestesia, se necessário, então já pedir seringas e agulhas, tá? Tem parte que eles colocam até o tamanho que tem que falar, tá? Agulha rosa, ou número 12, e instrumentos específicos. Esse aqui faz para todo mundo. No posicionamento do paciente. Ó, por favor, se posicione em posição ginecológica, de barriga para cima e pernas semi-fletidas, por favor. Isso vai facilitar nosso procedimento. Vai se paramentar, sempre se paramentar, tá? Se precisar de asepsia, sempre fazer a parte antisséptica. No procedimento, ó, iniciaria o procedimento agora, tá? E vai falar os passos. Se precisar de curativo, também fala. E terminando o procedimento, ó, finalizando, descartarei todo o material utilizado, principalmente os pérfuro cortantes, tá? No recipiente adequado para garantir a segurança de todos. Esse aqui nunca caiu de descarte. Pode cair, porque às vezes verbalizar que é num local seguro, né? É importante para evitar acidente de material biológico. Então, esse aqui é o esqueletinho que tem que fazer para todo o procedimento. Vocês fazendo esse esqueletinho aqui, às vezes vocês não sabem a técnica adequada, mas já ganha muito ponto, tá? Voltando lá. Então, aqui vocês vão fazer essas coisas. Tudo que eu falei. Permissão, vai explicar o procedimento de uma forma rápida, tá? Que ela consiga entender. Posiciona a paciente, pede para ela, olha, você pode ir ali, tá? Num lugar mais, com mais privacidade, ou naquela salinha. Quero que você retire a roupa, pelo menos da parte do meio do corpo para baixo, ou coloque na camisola, deixe na maca com a posição ginecológica, explica como que é a posição ginecológica, barriga para cima e as pernas semi-flexionadas, tá? E se paramenta, agora eu vou me paramentar, se paramenta sempre céfalo-caudal, um gorro, óculos de proteção, máscara. Gente, tem alguém querendo falar alguma coisa? Tá. Máscara, avental, capote e luvas, tá? Beleza, isso aqui é para todo mundo. Aqui, a história de anamnese sumária. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar a tarefa de vocês. Na tarefa tá anamnese direcionada. Geralmente eles falam, nem é sumária, eles falam anamnese direcionada. Se tiver anamnese direcionada, vocês vão fazer a história ginecológica do ex-pinto, que eu acho que todo mundo já sabe. Então, o que vocês têm que perguntar? A data da última menstruação. Tem que perguntar se usa anticoncepcional, tá? Se usa, quanto tempo usa e como usa, para saber a adesão. Se tiver grávida, perguntar, isso aqui já não pergunta, porque ela estiver grávida, né? Não pode fazer. Menarca, quantos anos menstruou pela primeira vez? Como que é o seu ciclo em relação à frequência, duração e fluxo, tá? Cesarca, quando foi a primeira relação sexual? E qual foi aqui, essa última menstruação é muito importante, tá? Porque não pode ter menstruação, não pode, a última relação sexual, não pode ter tido relação sexual nas últimas 72 horas, tá? Que altera o pH da vagina. Então, é bom perguntar. E isso aqui é bom perguntar para ver se tem indicação. Às vezes é uma paciente de 23 anos e não tem relação sexual ainda. Então, vocês sabem que não tem indicação. Então, por isso que é importante a anamnese aqui rápida, tá, gente? É uma anamnese rápida. Aqui, sintomas ginecológicos. Vocês vão perguntar os sintomas que vão dar alteração no exame, tá? De forma direcionada, eles vão entender que vocês sabem. Então, ó, sintomas ginecológicos. O que vocês vão perguntar? Tem corrimento? Leucorreia? Tem coceira, sangramento? Isso aqui tudo altera o exame ginecológico. Se tiver isso, não faz, tá, gente? Pode acontecer deles colocarem um exame ginecológico alterado, o Papa Nicolau alterado, e ela fala que fez com leucorreia. Aconteceu isso? Eles colocaram no curso que a gente fez, e aí a mulher, ninguém estava entendendo nada, porque tinha alteração, só que aí eu tinha que perguntar assim, quando você fez esse exame? Ela, doutora, eu estava com corrimento, e o doutor fez esse Papa Nicolau. Aí você identificar que fez um tempo errado, que não pode. Você tinha que verbalizar, olha, foi feito um tempo errado, vamos ter que tratar seu acorrimento primeiro, para depois fazer o Papa Nicolau, porque altera o resultado do exame. Era isso. Então, o INEP pode fazer isso, essas coisinhas bestas. Papa Nicolau, é muito importante vocês perguntar, então, Papa Nicolau preventivo, eu coloquei preventivo, porque se for mais que 40 anos, tem que saber da mama também, tá? Faz Papa Nicolau preventivo de forma regular? Se faz, qual foi a sua última vez? Tá? Sempre perguntar. Para doença sexualmente transmissível, para não ficar uma coisa assim pesada,
Já fez tratamento de infecção sexualmente transmissível? Se já fez, se ela já ter feito, é porque ela tem algum fator de risco. Então, provavelmente a promiscuidade é o principal fator de risco e mais comum. Aí você vai perguntar como? Teve quantos parceiros nos últimos 12 meses, tá? Porque caso precise de fazer rastreio, vocês têm que fazer. Quais são os tipos de relação? Então, isso aqui é muito importante fazer, gente, em trans, tá? Eles podem colocar uma pessoa, uma mulher, né, que se identifica como homem. E aí ela não faz o Papa Nicolau, só que ela precisa fazer, tá? Mesmo ela sendo mulher. Se ela tiver feito, né, relação sexual com homem já na vida, ela tem que fazer Papa Nicolau. Então, aí você pergunta sempre, suas relações é com homem, mulheres ou ambos, tá? Isso que é uma forma de perguntar, uma forma sutil para você saber. Outros sintomas, sente dor durante a relação sexual, alguma alteração na urina, ressecamento vaginal. Ressecamento vaginal, gente, geralmente para mulheres assim, no climatério, menopausa, tá? No fogacho. E história obstétrica de forma rápida, tá? Então você faz o GPA, que todo mundo já sabe, gestação, partos e abortos, tá? É isso que vocês têm que perguntar mais, assim, específico na anamnese. O que a gente tem que saber, então? Quais são os objetivos do exame? Esse aqui é o objetivos, é fazer o rastreamento do câncer de colo uterino, detecção de lesões precursoras e HPV e avaliação da zona de transformação. Isso aqui é muito importante, gente, que a gente fala da JEC, né? Que é a junção escamo-colunar. O que acontece? Vamos falar um por um para vocês entenderem. Eu estou aqui olhando para frente, mas é porque eu estou tentando escrever para vocês entenderem. Tá, aqui, ó. O que eles querem que vocês entendam? O rastreio do câncer de colo, ele vai ser geralmente pelo vírus HPV, todo mundo sabe. E vai ter dois tipos, né? O de baixo grau, que geralmente dá condilomas acuminados, né? E o de alto grau. O de baixo grau, o que vocês lembram? O que eu tinha dificuldade de lembrar? Baixo grau é baixo grau, então vai ser o que tem um número menor. Então vai ser o 6 e o 11, é o baixo grau. Alto grau, ele é alto, então ele vai ser de número maior. Era assim que eu fazia para lembrar, gente, tá? Que é 16 e 18, tá? Esse aqui é o de alto grau. Vocês têm que saber, isso aqui é base. O que acontece? Aqui entra em relação. Teve atualização agora, né? Do rastreio de câncer de colo uterino. Porque a gente não tem só esses tipos. A gente tem um tipo 31, a gente tem um tipo 32, 33, tem vários outros tipos, não é só esses aqui. E esse câncer, e esse rastreio tradicional, rastreava mais as lesões precursoras deles. Esse novo, que é o DNA HPV, ele rastreia o tipo do vírus antes de causar a lesão, entendeu? Então, ele vai ver se tem vírus existente. Ainda nem tem lesão, mas ele vai perceber que já tem vírus existente. Aqui não. Aqui, esse tradicional, ele vai ver lesão que já foi causada pelo vírus. Que vai ser as lesões, que a gente fala, as lesões intraepiteliais, que é as... Deixa eu colocar aqui para aumentar para vocês verem. Que é as lesões intraepiteliais, que vai dar um quadro subclínico. A pessoa não vai ter sintoma. E são 3 tipos de lesões intraepiteliais que podem causar. Que nós falamos de NIC, né? Vai ser os NICs. 1, o 2 e o 3. O que acontece? Aqui tá o epitélio. Vou colocar aqui o epitélio para vocês entenderem. Às vezes vocês desenhando assim, vocês entendem melhor. O NIC 1, ele vai acometer 1/3. Ele vai acometer 1/3 só. O NIC 2, ele vai acometer 2/3. Por isso que fala NIC 2. Às vezes as pessoas não entendem. O 3 não é o terço. Terço de 3. Então, ele vai acometer todo o epitélio. No 3, tá? Quando ele ultrapassa, aqui a membrana basal tá aqui embaixo, gente. E aqui tá o epitélio. Quando essa lesão ultrapassa a membrana basal, nós falamos que é um carcinoma invasor. Entendeu? Tem muita gente que tem dificuldade nisso. Essa aqui
é a classificação de Richard. É uma classificação lá fora do Brasil. Aqui, ó. Richard. Classificação lá fora do Brasil que eles fizeram. E é por isso que fala 1, porque é 1/3. 2, porque é 2/3. E se é terço, se for ele todo, vai ser o 3. Entendeu? Passou membrana, carcinoma invasor. Isso eu quero que vocês tenham na mente. Esse aqui é lá fora do Brasil. O que eles fizeram para trazer aqui para o Brasil, aqui no Brasil? O que a gente usa? Então, a gente usa a lesão de Wellesley, né? Que é a lesão de baixo grau. Aqui, ó. Aqui, ó. Lesão de baixo grau, que vai ser o NIC 1. E o de alto grau, que vai ser o 2 e o 3. Tá? Lesão de baixo grau, lesão de alto grau aqui no Brasil. É isso. Então, é isso. Por isso que esse aqui é as lesões intraepiteliais antes de causar o câncer, tá? Esse aqui é as lesões precursoras, tá? E pode estar também uma causa clínica, que a causa clínica, quando dá a causa clínica, gente, nem sei onde que eu escrevo aqui. Deixa eu apagar aqui rapidão para vocês entenderem. A causa clínica é quando dá o HPV de baixo grau oncogênico, que é o 6 e o 11, que é os condilomas acuminados, tá? Então, a clínica, quando vier com clínica, vocês podem ficar tranquilo, ela vai incomodar muito, vai ter muita coceira, vai doer muito, tá? Mas se tiver clínica, é melhor do que subclínico, tá? Vai ser os acondilomas acuminados, tá? Que vai ser de baixo grau, 6 e 11, tá? Aí aqui, vocês vão fazer uma extração mesmo, tá? Vocês vão queimar, dependendo, e pode usar um ácido também, pra coisar, beleza. Então, a detenção das lesões precursoras é as que eu falei pra vocês, tá? Que eu acabei de explicar. Avaliação da zona de transformação. Gente, muito importante isso aqui. Deixa eu ver se eu coloquei alguma imagem para vocês entenderem. Porque vai vir, isso aqui é para vida, tá? Vai vir clínica, não tem aqui. Pode vir o resultado do Papa Nicolau e falar que não foi satisfatório, ou falar que não teve a apresentação da junção escamo-colunar. E aí você tem que considerar que foi uma amostra mal feita, tá? Porque até isso a gente tem que avaliar. Às vezes, deu alteração a alguma coisa, mas você tem que sempre avaliar se tem essa zona de transformação. Então, o que é, basicamente? Aqui tá, colocar até aqui, JEC. Tem gente que não entende o que é isso aqui. JEC é normal, tá? JEC não é nada de alteração. Já vi muita gente errando com isso aqui. Não é alteração, é normal. Tem que ter na coleta, tá? Por quê? Basicamente aqui tá o colo uterino, bem brusco para vocês entenderem. Aqui vai ser a ectocervix e aqui vai ser a endo. Entre a ecto e a endo vai ter um epitélio que ele vai sofrer transformação o tempo todo. O tempo todo. Por isso que fala escamo colunar, porque é a transformação do escamoso para colunar. Tá? Ele vai sofrer transformação o tempo todo. Se ele sofre transformação o tempo todo, ele tem mais chance de proliferar também células precursoras do câncer, porque ele está em transformação o tempo todo, diferente de um epitélio que não sofre transformação. Isso vocês podem usar para câncer de bexiga, tá? Para vários outros epitélios que sofrem transformação, você tem que pensar nisso. Então, ele está em transformação o tempo todo, ele sofre alteração, ele tem mais chance de ter alguma alteração para células precursoras do câncer do que o que não faz, certo? Certo. Então, por isso que deixa eu colocar um rosinha. Por isso que toda coleta, a gente tem que priorizar ter a coleta dessa junção aqui que sofre essa transformação. Meu Deus. Que sofre essa transformação, que é a junção escamo-colunar. Tem que ter a JEC. Para falar que é satisfatória, tem que ter a presença da JEC, tá? Porque é aqui que você vai ver, aqui que tem maior índice de ter alguma alteração é aqui, que é o lugar onde sofre mais alteração, certo? Então, vocês sempre tem que avaliar na coleta, ela pode trazer um exame, que agora eu tô com essa mania da gente avaliar exame de outro médico, né? Que não existe isso. Mas, doutor, fiz aqui.
qual que é a primeira coisa que vocês vão bater no exame? Vocês vão bater a primeira coisa que vocês vão olhar se tem o JEC. Não, vai estar escrito junção escamo-colunar satisfatório ou presença, mas tem que ter, tá? Para vocês saberem que tá certo a coleta. Porque até isso tem que avaliar se tá certo. Beleza, então é isso que vocês têm que saber. O rastreamento do câncer de colo uterino, do útero, detecção das lesões precursoras e o HPV, e avaliação das zonas de transformação. Falando em HPV, o que vocês têm que perguntar também? Teve vacinação para HPV? Se teve, qual foi a última dose? Quantas doses, tá? É sexualmente ativo? Eu faço sempre esse combo aqui, ó, gente, do DUNX, que é o final aqui é o final lá dos hábitos sociais, que é do TEDS. Tabagismo, etilismo, drogas. Então, fuma, bebe, usa drogas, é sexualmente ativo? Com parceiro único, usa preservativo? Faz esse combinho. É sexualmente ativo, com parceiro único, usa preservativo? Para você fazer o rastreio. Caso não use preservativo, indico já, tá? A utilizar o preservativo, mesmo tomando anticoncepcional oral, porque é o único método de barreira que protege você contra a doença sexualmente transmissível, tá? Porque tem que deixar claro que o anticoncepcional não protege contra a doença, só contra a gravidez. Então, gente, o preparo da mulher. Então, tem que sempre evitar relação sexual, tá? 48 horas antes, aqui ficou junto, mas 48 horas antes, até 72 horas, pode usar. Não usar ducha para não alterar o pH, nem cremes, nem óvulos vaginais, tá? Sempre tem que orientar. Não estar menstruada, explicar o exame de forma acolhedora. Sempre falar para a paciente, olha, eu oriento, então, a você ir lá, trocar a roupa, esvaziar a bexiga, tá? Tem que pedir para esvaziar a bexiga da paciente. Por quê? Porque lá no exame, antes de começar o Papa Nicolau, vocês vão fazer inspeção estática e dinâmica. E na inspeção dinâmica, vocês vão pedir para ela fazer manobra de valsalva. Para caso tenha algum prolapso uterino, nessa hora você vai avaliar. Porque a gente sempre tem que entender que quando for fazer exame Papa Nicolau, a gente vai avaliar a paciente como um todo. Às vezes ela foi fazer um exame Papa Nicolau e você descobre que ela tem um prolapso uterino, tá? Então, às vezes ela pode fazer força e fazer xixi em você. Então, sempre pede para ela esvaziar a bexiga, tá? Antes. Então, aqui, antes de tudo, então, você explicou para a paciente como vai ser o procedimento de forma rápida, tá? Falou o posicionamento dela, se paramentou, vai solicitar os materiais necessários. Então, quais são? São o espéculo vaginal, deixa eu ir marcando para vocês aí. O espéculo vaginal, tá? De tamanho adequado, esse aqui eles não vão cobrar de vocês agora, não. Não precisa falar tamanho. Mas falando em espéculo vaginal, vocês já vão lembrar. Espátula de aire para ectossex. Escova endocervical para a parte endocervical. Lâminas e frascos em meio líquido, tá? Luvas, luz e fixador. Outra coisa que faltou aqui, caneta, tá? Caneta ou lápis. Pode ser caneta ou lápis. Geralmente coloca lápis que é mais fácil de escrever no papel, tá? Lápis para você poder escrever e identificar a paciente, tá? Fixador, coloco aqui, fixador celular. Ok. E esse frasco, ó, tem que pedir para colocar aqui dentro. Depois da coleta, você vai colocar aqui dentro. A escova endocervical é essa aqui, gente. Endocervical é essa aqui, ó. Espátula de aires é essa aqui, de aire, ó. E você vai pegar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, chanfrada. Essa parte chanfrada. E você vai encaixar na ectossex e vai rodar 360 graus. Você vai fazer assim, tá? E o espéculo vaginal, esse aqui, ou descartável, tá? Tanto faz. Sempre lembrando, o espéculo vaginal, ele não pode lubrificante, porque altera. Pode umedecer, para não machucar a paciente, pode umedecer com soro fisiológico ou água, tá, gente? Outra dica, tudo que não pode fazer no Revalida tem que verbalizar, coisa que na vida real a gente não faz. Então, tudo que não pode tem que verbalizar, tá? Então, espéculo vaginal, sem lubrificante,
no máximo um soro fisiológico. Pode cuidar. Falou o posicionamento do paciente, mais uma vez, porque isso aqui eles cobrem, isso aqui é ponto dado, gente. Posição ginecológica, tá? Então, barriga para cima e as pernas semi-fletidas. Pegue um jeito, vai ter vários lugares, vai ter várias formas de você falar. Pegue um jeito que seja lógica na cabeça de vocês e que vocês não esqueçam, tá? Os glúteos na borda da máquina, tá? Bem na pontinha mesmo. Para garantir o conforto e privacidade da paciente, sempre pode colocar um lençol, tá? Verbalizar que vai cobrir a paciente com um lençol. Se cair, gente, vai ser uma pelve e vocês vão ter que conversar com essa pelve, tá? Fingir que é um paciente, que é muito difícil, porque quando é paciente é mais fácil. Mas você tem que falar, ó, antes de tudo, vou posicionar meu paciente, tá? Eu quero posição ginecológica, barriga para cima e pernas semi-fletidas. Eu quero que o glúteo esteja na borda da maca, tá? Vou cobrir meu paciente para oferecer privacidade, garanto que a porta está fechada, tem uma enfermeira presente na sala. Isso tudo vocês têm que verbalizar antes. Vocês estão vendo aqui, ó, que até agora eu não fiz ainda o Papa Nicolau em si. Não é só chegar e fazer. Tem muita gente que fala que é só chegar e fazer. Não é. Todo procedimento não é só chegar e fazer, tá, gente? Tem umas coisas antes que vale ponto e é ponto dado. Aqui, então, agora vocês vão fazer a inserção do espéculo. O que vocês vão fazer? Antes de fazer a inserção do espéculo, olha, vamos falar que é a Dona Joana. Dona Joana, agora nós vamos. Tem que avisar, tá, gente? Vocês não vão... Quando todo mundo que é mulher aqui, vocês sabem que o ginecologista sempre avisa. Então, olha, Dona Joana, agora nós vamos fazer a inserção do seu espéculo. Pode sentir um desconforto, qualquer coisa que sentir desconforto, me avise, tá bom? Nós vamos fazer de forma para sempre manter, né, o conforto, mas estamos aqui qualquer coisa, vou inserir agora. Você pode sentir um desconforto, é normal. Sempre avisar a paciente antes de inserir. E inserindo, gente, falando, tá? Então, vai inserir, então, o espéculo fechado, oblíquo. Então, é como se fosse aqui, ó, oblíquo, gente, ele tá fechado. Vocês vão fazer de forma oblíqua, 45 graus. Enfiou a forma oblíqua, vocês vão direcionar ele, horizontalizando ele, de forma que ele fique com essa aqui, ó, com essa haste para baixo, tá? Então, pode falar, vou orientar ele até que fica essa haste para baixo. O que eu indico? Indico vocês comprarem esse espéculo, tá? Eu até cacei ontem para achar o que eu tinha, eu quebrei e joguei fora. Mas aí é só ir no local mesmo, especializado, hospitalar, que tem. Ou no SUS eles dão, para quem trabalha no SUS. Se você tiver alguma amiga para dar para vocês. No SUS eles estão também cartão de pré-natal, é bom vocês terem uma noção, né? O cartão da saúde da mulher, tá? Que no final é bom vocês entregar. Essa haste sempre tem que estar para baixo. Vocês lembram que é mais fácil de abrir ela para baixo, tá? E vocês têm que verbalizar. Vou abrir até visualizar todo o colo uterino, tá? Da minha paciente. Vocês têm que verbalizar isso, ó. Vou abrir até visualizar todo o colo uterino, tá? Abre lentamente após a introdução e sempre evitar lubrificante oleoso. Então, isso aqui vocês vão falar sempre na hora que for pedir, tá? A coleta do material. Então, vai ser de 2 locais. A ectocervix, tá? E a endocervix. A ectocervix, vocês vão usar a espátula de Ayre. E vocês vão fazer um movimento de 360 graus. Que vai ser essa parte mais chanfrada aqui da espátula de Ayre. Eu vou desenhar para vocês verem. Vocês vão pegar essa parte, a espátula de Ayre. Calma aí, tá tão feio. A espátula de Ayre é mais ou menos assim, ó. E essa parte chanfrada é onde você vai posicionar ela para poder rodar e pegar todo o material. Todo o material que é suficiente para o exame. Então, vocês vão usar, eu vou utilizar a parte chanfrada da espátula de Ayre para fazer a coleta da ectocervix, em um movimento de 360 graus. Aqui, endocervical. Na endocervical, vocês vão usar a escova endocervical, tá? Vocês vão fazer uma volta suave, também vocês vão fazer 360, com a escova endocervical, que é aqui, ó. Então, aqui, gente, aqui é o endocervical. E aqui é o ecto, que aqui é fora, tá? E vocês vão usar esse aqui e vão fazer um giro, assim, ó, de 360 graus dentro, tá? E priorizar a zona de transformação, tá? A zona de transformação é a JEC, que eu falei pra vocês, tá? Que aqui vai ter, aqui que eu tava caçando pra mostrar, ó.
Então, aqui, ó, junção escamo-colunar. Ele vai estar entre o epitélio escamoso original, que é aqui fora, tá? E o epitélio escamoso metaplásico, que é o que sofre alteração, e o epitélio colunar. Então, tem que pegar essa parte aqui todinha, desde essa parte até essa aqui, para ser uma amostra satisfatória, tá? Aqui é o orifício externo, cervical externo. Aqui vai ter onde a zona de transformação e a nova junção escamo-colunar, tá? O que vocês têm que priorizar? Essa parte aqui, tá? Por quê? Se lá tiver essa parte aqui, a JEC, automaticamente vai ter o escamoso metaplásico, que vai ter que passar, tá? Daqui para cá. Então, tem que ter a JEC. Beleza. Então, a fixação e envio. Então, a gente vai espalhar o material imediatamente, tá? Outra coisa, aqui, a espátula, aqui no ectocervic. Vocês coletaram, coletei com a espátula de aire. Vocês vão pegar a lâmina e vocês vão colocar ou um terço da lâmina, no Revalida fala um terço, ou na metade da lâmina, tá? De forma horizontal e homogênea, sempre deixando do outro lado. Nunca sobrepor a amostra da endocervical da ectocervical. Sempre tem que verbalizar isso tudo, gente. E na endocervical, vocês vão fazer na outra metade, então vocês vão verbalizar. Eu vou, então, colocar na lâmina na outra metade ou no texto que sobrou da lâmina, sem sobrepor, né, a do ectocervical. E de forma que você vai passar rolando, tá? Como que é uma escova, você vai passar rolando a da endocervical, tá? Forma horizontal. Vocês já tem que, antes de tudo, gente, vocês têm que identificar a paciente na lâmina, então eu coloco o nome dela antes de tudo, tá? Na lâmina. Vocês vão espalhar o material, como eu falei, vai fixar, tá? No protocolo tem um fixador, vocês vão fixar, que é o fixador celular, vocês vão fixar. Vai identificar corretamente a amostra, tá? Antes de fazer tudo, você já identifica a lâmina, porque vocês vão estar com luva, né? Então, e vai enviar para o laboratório, tá? Quais são as orientações? Então, todo o procedimento, após o procedimento, vocês têm que dar orientação ao paciente, tá? Então, se a paciente está com sutura, tal dia você tem que ter retorno para a gente poder tirar a sutura. Quero que você lave, deixe seco todo dia, higienize, tá? Caso febre, vou passar um antitérmico de pirona, a gente só usa de pirona mesmo, 500 mg ou 1 grama, se febre. Sinal de alarme, caso caia pus, sinais logísticos como calor, vermelhidão, quero que você volte imediatamente. Isso aí é para sutura. Para exame de Papa Nicolau, que você tem que falar, pode ter um leve sangramento, porque você introduziu, né, uma coisa e pode ter uma lesão. O resultado chega em 30 dias, tá? 30 dias eu quero o seu retorno, tá? Seu resultado, quero que você traga o resultado aqui em 30 dias, eu quero te ver, reforçar o retorno e acompanhamento. O que vocês podem falar? Sobrou tempo em ginecologia. Oriento usar preservativo em todas as relações para te proteger contra a doença sexualmente ativa. Quero te deixar ciente que nós estamos disponíveis para te ajudar caso alguma dúvida apareça em relação a isso. Quero orientar que o exame Papa Nicolau, aí você usa assim a regra do 3-2-1. Então, vai ser assim, uma vez por ano. Então, você vai fazer uma vez por ano, dependendo da idade, né? Caso 2 exames consecutivos normais, você passa a ser a cada 3 anos, tá? E até 64 anos, nesse método tradicional, né? Se for o DNA HPV, até 60 anos. Porque como o HPV é a cada 5 anos, se a pessoa fizer com 60, o próximo, mais 5, ele já vai ter 65 anos. Então, já passou de 64. Então, para gravar, é melhor vocês gravar aqui o método DNA HPV até 60 anos. Porque depois disso, como o prazo, a frequência é a cada 5 anos, se a pessoa fizer com 60, o próximo é a cada 5 anos. Aí a pessoa já tem 65, já passou de 64, que é o que é orientado pelo Ministério da Saúde. Então, é até 64 anos tradicional, e o que é o DNA HPV até 60 anos. Ok? Tem alguma dúvida? Sempre pergunta. Não sabe o que falar? Pergunta. Tem alguma dúvida? Posso te ajudar?
Mensagem final, então você sempre pode falar, olha, prevenir é um autocuidado, de amor próprio, pode salvar vidas, porque o câncer não dá sintomas, por isso que faz o rastreio de câncer. Sempre explicar a campanha de prevenção de câncer, falar que tem também o cartão, eu mandei até para vocês, né? Que era esse que usa geralmente, é o cartão da saúde da mulher. Então, ó, você tem o cartão da saúde da mulher, vou te entregar o cartão da saúde da mulher para poder fazer acompanhamento longitudinal, de forma integral, para poder cuidar de você de uma forma biopsicossocial. Você já está usando todos os critérios do SUS, entendeu? Então, assim, tem muita coisa para vocês explorar. Aí tem, ó, aqui ajuda até vocês lembrar o que perguntar, tá? Então, assim, ó, dá uma olhada nesse aqui, porque se for climatério, você pode perguntar quando que foi, quais os exames, teve terapia de reposição hormonal, quantas foi as consultas, já teve gestação, tem história de câncer de colo uterino na família ou de mama, já sofreu violência sexual, violência doméstica, planejamento familiar, como que é o seu uso de anticoncepcional, usa preservativo, quando foi o último preventivo de Papa Nicolau, seu exame de mama, tá fazendo mamografia, sempre perguntar, gente, se for uma mulher mais de 40 anos, mesmo Papa Nicolau, você já rastreia, tá? Qual foi a sua última mamografia, tá fazendo mamografia de forma regular, teste rápido, você viu que a mulher tem promiscuidade, ou já teve leucorreia, já solicita teste rápido para fazer o rastreio, então hepatite, B, C, HIV, o de sífilis, o beta-HCG, o hepatite C e B, mais o que? O HTLV que entrou agora, né? Então, isso aqui ajuda até vocês lembrar, tá? Então, é mais ou menos isso. O que agora eu vou explicar rápido, às vezes a gente pode pegar um dia até para me explicar para vocês sobre a novidade, porque é uma coisa que eu indico vocês estudar, tá? Porque teve atualização e eles podem cobrar. A diferença, gente, a diferença vai ser, a idade é a mesma, tá? Então, vai ser a partir de 25 anos, sexualmente ativa, tá? Começa até 64 anos. Aqui é do tradicional. E 60, que eu coloquei para me lembrar, que é o novo, porque o novo é a cada 5 anos. E depois de 60 a cada 5 anos, 65, vocês entenderam, né? Beleza. O que acontece, gente? O porquê que eles colocaram esse novo teste? Porque o teste HPV-DNA... Gente, vocês têm alguma dúvida antes de eu prosseguir nessa diferença aqui? Tá, eu acho que não, né? Tá, o que eles podem perguntar? Doutora, por que eu vi agora que teve novo exame de rastreio de câncer de colo uterino? Por que agora eles estão colocando isso? Então, você vai falar, olha, o DNA do HPV, já tá falando DNA, ele é um teste molecular, ou seja, ele vai identificar o vírus. Então, o novo, vou colocar aqui, gente, eu vou fazer um trem bonito, porque o Jonathan coloca lá no YouTube depois, o povo vai falar que a minha letra é feia. Tá, então vou colocar assim, pra vocês lembrar. O antigo e o novo. O novo, ele vê o vírus. Então, ele vai identificar o vírus. Ele vê o DNA do vírus. Ainda nem causou lesão, por isso que ele é mais eficiente. E ele já vê o vírus presente e evita causar essa lesão. O antigo, não. Ele vai ver lesão que o vírus causou, que são aquelas intraepiteliais, que são as NICs, né? Que eu falei para vocês. Do 1 ao 3, tá? Passou do 3 já é carcinoma invasor. Então, no vírus, a gente consegue chegar precocemente, antes de causar. E aí, a gente tem uma resposta melhor, tá? Aqui, o que vai mudar também é a periodicidade. Então, aqui a cada 3 anos, né? Dependendo da paciente. Aqui vai ser a cada 5 anos, tá? Aí, isso é a diferença. O que mais aqui vai acontecer, gente? No novo, vou colocar aqui o novo para vocês entenderem. Muita gente tem dificuldade.
Um novo vai ser assim. Um novo. A gente tem dois tipos, né? A gente tem o 11 e o... Não é 11 não, gente, calma aí. Aqui, a gente tem o 6 e 11, que é baixo grau, né? Só confirmar aqui. É isso mesmo. E 16 e 18 é alto grau. O novo, veio 16 e 18, já manda para copistologia, tá? Veio diferente, às vezes nem é 6 e 11, pode ser 31, 32, 52, mas veio diferente desses aqui. Aí a gente vai solicitar uma citologia reflexa. O que é essa citologia reflexa, gente? É pegar o mesmo material que fez esse exame aqui primeiro, e você vai colocar ele no meio líquido. Então, você vai pegar o mesmo material e vai colocar no meio líquido, tá? Se vier positivo, corpo. Se vier negativo, você repete o exame em 1 ano. É basicamente isso, tá? O que eles podem perguntar disso? Doutora, por que tem esse... Eu vi que tem a atualização do rastreio de câncer colo uterino, mas por que tem? E é isso, tá, gente? É porque ele consegue detectar precocemente o vírus. Ele não vê só a lesão, ele já vê o vírus do HPV. E ele consegue identificar outros vírus, além do 16 e 18 e o 6 e 11. Tem outros vírus a mais. Entendeu? Oi. Sim, doutora. Então, é isso. Então, a idade é a mesma, tá? É dos 25. Aqui, vocês lembram? É 25 a 60, mas 64. Mas vocês já colocam na cabeça que é 60. Por quê? Se fizer de 60, a próxima vez vai ser daqui 5 anos. Aí já vai ter 65. Aí já passou do tempo. Então, eu sempre peguei dessa forma. Outra coisa, gente. Então, resumindo, é isso aqui que vocês têm que saber. Resumindo, todo Papa Nicolau. Vamos fingir que vocês estão na porta. Papa Nicolau, a paciente não pode ter nenhum sintoma, tá? Tem que ser de rotina. Se tiver sintoma, já é exame especular. Estão na porta. O que vocês vão pensar na porta? O 6P do procedimento, 6P do procedimento. É assim que vocês vão pensar. Eu ficava assim. E se o povo achava que era doido, eu não tava nem aí. Então, vai ser assim, ó, aí, ó, P de permissão. Então, vocês vão chegar lá, vão se apresentar. Olha, eu sou a doutora Maria, vou aqui te atender. O que eu posso te ajudar hoje? Qual que é o seu nome, idade, profissão, estado civil, procedência? Ela vai falar, dona Joana, beleza. Ela vai falar assim, doutora, eu vim para rotina, para fazer um exame, Papa Nicolau. Ou pode falar que viu uma amiga dela que teve câncer de colo uterino, queria fazer também. Aí você vai analisar a idade, vai ver se é sexualmente ativa, ver primeiro a indicação. Então, para ver a indicação, vocês vão ter que fazer a anamnese direcionada, que é aquele Dunks S. Pinto, que é bom vocês pegar, que vocês fazem rapidão. Aí você vai falar assim, dona Joana, já joga o nome dela, aí já ganha um ponto. Dona Joana, ok, antes disso eu queria conhecer um pouco melhor a senhora, eu posso? Qual que foi a data da sua última menstruação? Usa anticoncepcional? Quando foi sua menarca, primeira menstruação? Como que é seu ciclo em relação à frequência, duração, a fluxo? Quando foi a sua última... Quando foi a sua primeira relação sexual, CESAC? E quando foi a sua última relação sexual? Se ela falar assim, doutora, foi ontem. Gente, aí já tem menos que 48 horas, 72 horas. Então, não pode fazer, tá? Olha isso aí. Tem alguns sintomas ginecológicos, leucorreia, corrimento, coceira, úlcera, é sexualmente ativo, usa preservativo para parceiro único. Vai falar qual foi a última vez que você fez Papa Nicolau. Faz de forma regular. Quando foi a última vez que você fez preventivo, para você lembrar de mamografia, maior que 40 anos. Última vez que você fez mamografia, qual foi o resultado? Foi tudo normal, se ela tiver feito? Ok, teve leucorreia. Aí vocês vão fazer rastreamento.
IST, tá? Já fez tratamento para doença sexualmente transmissível? Se ela falar que fez, qual foi o medicamento que você usou? Qual foi a dosagem? Quantos parceiros você teve nos últimos 12 meses, tá? Tem alguma outra queixa, dor em relação sexual, sangramento, obstétrico? Já teve alguma gestação? Se teve, quantas gestações, partos e abortos? É isso, gente, sumário. Faz o CACIMUC de vocês, para saber se ela teve alguma cirurgia, alergia. Então, tem alguma comorbidade, alergia, cirurgia, internação prévia? Faz uso de medicamento contínuo? Pronto, é isso. Beleza, fez isso rápido, tá? Que aqui tem que sempre lembrar do procedimento em si. Então, beleza, dona Joana, eu te conheci bem agora a gente vai ter que fazer seu exame Papa Nicolau, tá? Eu vou explicar como que é. Ele serve para fazer o quê? Rastreamento do câncer uterino. A maioria 80% das mulheres, gente, já teve contato com o vírus HPV. Sempre perguntar, tem vacinação para HPV? Trouxe seu cartão de vacina, tá? Se não trouxe, te oriento a sempre colocar na sua bolsa e trazer para não esquecer de trazer na consulta. É muito importante avaliar sua vacinação. Já ganha ponto se for preventiva, tá? Então, 80% já teve contato com o vírus, só que 10% só da infecção persistente, tá? Então, a maioria de nós mulheres, mesmo com todo o cuidado e tudo, mesmo sem promiscuidade, nada dessas coisas, mas já teve contato. Então, sempre é bom perguntar. Falar, né? O rastreio é um rastreio para câncer de colo uterino, e ele é feito para identificar, geralmente ele é causado pelo vírus HPV. 80% das mulheres já tiveram contato, só que 10% só que tem sintomas, por isso que nós rastreamos. Tem o de alto grau oncogênico e o de baixo, tá? O de baixo vai ser sempre o 6 e 11, e o alto vai ser 16 e 18. É um exame indolor, tá? Você pode sentir um desconforto, mas qualquer coisa você me avisa. Vou estar com você o tempo todo, tá? Vou pedir para você, então, se direcionar até um lugar mais reservado, tá? Tirar pelo menos a roupa do meio do corpo para baixo. Vou oferecer uma camisola para você ficar mais à vontade. Vou solicitar um lençol também, para poder sempre oferecer privacidade para o paciente e sempre verbalizando isso. E vai pedir para ela fazer isso. Antes disso, eu vou me assegurar que eu tenho uma enfermeira na sala presente, solicito uma enfermeira presente na sala. Assegurei que a porta do consultório está trancada para manter a privacidade da minha paciente. Vou posicionar minha paciente em posição ginecológica, barriga para cima e pernas semi-fletidas. Vou solicitar os materiais necessários, então vou pedir o fixador, vou pedir o tubo, vou pedir a escova endocervical, a espátula de ar para avaliar a ectossex, o espéculo vaginal, pode ser descartável ou tradicional, um lápis para anotar o nome da minha paciente, identificar, uma lâmina, e é isso, entendeu? Quando solicitar, solicita um espéculo vaginal sem lubrificante, já pode pedir na hora, sem lubrificante. Caso precise umedecer com soro fisiológico com uma água, tá? Então, sempre falo, gente, solicita um espéculo vaginal sem lubrificante. Posicionar o paciente, vai se paramentar, vou me paramentar, então, paramentação céfalo-caudal que você já sabe. E o procedimento. Antes do procedimento, gente, isso aqui, teve gente que perdeu nota no Revalida. Você tem que falar, olha o que eles cobraram. Vocês têm que falar que vai sentar na altura adequada da paciente, que vai ligar e vai testar o foco, solicitar o foco de luz, tá? Ligar e testar o foco de luz. Isso eles cobraram. Eles cobraram você verbalizar que tá sentada. Então, tudo verbalize. Vou sentar na altura adequada para minha paciente. Vou testar e vou ligar o foco de luz. Gente, pelo amor de Deus. Até hoje eu não acredito que eles cobraram isso, mas eles cobraram isso, tá? Foi até em 2023, vou mostrar para vocês. E antes disso, vou fazer o exame ginecológico completo da minha paciente. Então, eu vou avaliar inspeção, vaginal, vou avaliar a inspeção estática, avaliando as glândulas de Bartholin, vou avaliar os grandes lábios, pequenos lábios, se tem a presença de úlcera. Vou fazer a inspeção dinâmica, vou pedir para a paciente fazer manobra de valsalva, ou fazer uma leve pressão, né, contra a boca, e que vai tossir,
para avaliar se tem prolapso vaginal, se tem alguma alteração que possa me mostrar. Vou fazer também a palpação, tá? Dos linfonodos perianais, perigenitais da minha paciente. E depois disso, vou realizar o Papa Nicolau em si. Aí você fala, você vai sentir um leve desconforto. Agora eu vou começar a inserção do espéculo para avaliar, para fazer o Papa Nicolau. Caso você tenha algum desconforto, me avise, tá bom? Mas é normal sentir. E aí vocês vão falar, eu vou fazer então a inserção do espéculo, tá? Espéculo de forma oblíqua ou inclinado a 45 graus, assim, pela fúrcula. Antes disso, vocês vão pegar em forma de C, vocês vão abrir os grandes lábios da paciente, abriu os grandes lábios da paciente, vai inserir o espéculo oblíquo ou inclinado a 45 graus pela fúrcula, assim, E aí vocês vão fazer, à medida que vão inserir no espéculo, vocês vão fazer a fórmula, vão girando até a haste, que é aqui que vocês vão abrir, até a haste ficar pro lado de baixo. Então, eu vou inserir, fazendo um movimento, até a haste ficar pro lado de baixo, mais abaixo, no canal vaginal. Vou fazer a fivela, né? Fivela ou haste, voltada para baixo. E vai abrir o espéculo cuidadosamente até visualizar o orifício externo do colo. Então, vocês têm que verbalizar. Eu vou abrir o espéculo até visualizar o orifício externo, tá? Do colo. Beleza, fez isso. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar. Agora eu vou iniciar a minha coleta vaginal. Para iniciar a minha coleta vaginal, eu vou começar pela ectocérvix, vou usar a espátula de Airy e vou usar a parte mais chanfrada ou protuberante para poder apoiar no colo e fazer um movimento de 360 graus. Vou pegar a lâmina, vou passar na metade da lâmina ou em 1/3 da lâmina de forma horizontal e homogênea. Vou pegar a escova endocervical e vou direto para o orifício interno para atingir a parte endocervical, coletando da parte endocervical até a junção escamo-colunar para ter um material satisfatório. Vou pegar a lâmina, colocar na metade restante ou no 2/3 restante em movimentos giratórios, tá? De forma horizontal. Considere que a lâmina já está identificada com o nome do meu paciente. E vai colocar no pote, tá? No pote para mandar para o laboratório. Como que vocês vão tirar? Então, a haste está para baixo, vocês vão fazer no sentido ao contrário, tá? Então, vocês giraram para cá, eu vou mostrar um vídeo para vocês entenderem. Vocês vão fazer ao contrário, vai fechar, e vocês têm que falar, verbalizar, vai fechar, mas não vai fechar totalmente, porque se você fechar totalmente, belisca a paciente. Então, vocês vão fechar e deixar entreaberto e retirar cuidadosamente de forma oblíqua, tá? Ou horizontal. Nunca fecha totalmente, para não machucar, e vocês podem verbalizar. Depois disso, limpa a paciente e orienta ela. Então, eu quero o seu retorno daqui 30 dias para ver o resultado e analisar o exame. Te oriento a usar preservativo. Dá parabéns para ela. Olha, eu quero te dar parabéns porque você está cuidando da sua saúde, igual eu falei. Está cuidando da sua saúde, está fazendo o Papa Nicolau. Você está de parabéns, dá esse acolhimento para ela. Oferece eu coloquei até para vocês aqui, para vocês terem noção. Então, oferece o cartão da saúde da mulher, eu vou te oferecer o cartão da saúde da mulher para poder te acompanhar melhor. E é isso, gente. É isso que o INEP quer de vocês. Para ser generalista é isso. Eles não vão cobrar mais nada que isso.